o conteúdo que vocês aprenderam desde o do começo aí, que é o seguinte. A gente começa com o absolutismo. Gente, o absolutismo vai ser aquele regime onde tudo estava nas mãos dos reis. Então vai ser o regime que vem antes da Revolução Francesa, da Revolução Americana e da Revolução Gloriosa. Então são várias revoluções que vai mudar completamente a forma de se pensar, tá bom? Então, nesse período, no período do século XVIII, a gente vai ter uma mudança de pensamento. O pensamento científico ele vai ser muito pressionado ali pela Revolução Científica. Copérnico, Galileu, vários pensadores como Newton também vão ter uma nova abordagem com a realidade. E essa abordagem da realidade também vai para a política, para a economia, para várias outras áreas humanas, tá? Então, a gente vai ter o absolutismo, que é aquele regime onde tudo está na mão do rei. E o que faz esse pensamento, né? Por que as pessoas acreditavam que o rei que tinha que ter todo esse poder? Porque a gente vai ter o Jacques Bossuet falando do direito divino dos reis, a vontade do rei como a vontade de Deus, tá? A gente vai ter uma aliança com essa nova classe social que estava ganhando muito dinheiro ali com as grandes navegações, com novos mercados, que é a classe da burguesia. Então a burguesia vai apoiar o rei para o rei se tornar absoluto, facilitar o comércio, facilitar a transição ali do dinheiro. Então o apoio da burguesia, emprestando dinheiro para o rei, vai fazer uma nova centralização política, algo que não acontecia na Idade Média. Então, essa centralização política nas mãos dos reis vai se dar de maneira burocrática, nas mãos de advogados, juízes, fazendo as leis que tinham em um só local valer para todo o país, tá? Então, vai ser muito importante essa aliança da burguesia para o rei ter o controle, tá? E essa burguesia também emprestava dinheiro para o rei para ele contratar exércitos mercenários. Então, ele não dependia mais dos outros nobres. Então ele não depende dos condes, dos viscondes, dos duques, mas ele depende do dinheiro que os burgueses emprestam para ele, tá? E isso vai formar aquele pensamento, aquela primeira fase do capitalismo, que é o mercantilismo. O mercantilismo, ele vai se dar no acúmulo de capital, ou seja, vender mais do que comprar. E na crença de que o rei, sendo muito rico, representava a riqueza da nação, tá? Isso daqui vai mudar, mas vai influenciar a formação de monopólios, a formação e a busca pelo domínio de um só produto, de um só vendedor. Então a gente vai ter aqui no Brasil o comércio do açúcar, o comércio das especiarias e a briga entre os países para ter o controle desse comércio, tá? O que vai mudar isso? Com a burguesia se tocando que, a gente precisa mesmo do rei, a gente tem o dinheiro, e se a gente governar também? Então a gente vai ter o começo das revoluções. A primeira delas vai ser a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa vai ser uma revolução onde vão convidar, lá na Inglaterra, os nobres e a burguesia se aliam com o rei chamado Guilherme de Orange, que era rei da Holanda, e vão convidar esse rei a dar um golpe de Estado no monarca absolutista lá da Inglaterra. Então vão depor o rei e vão fazer uma constituição inglesa limitando muito o poder do rei. Essa constituição vai ser importante porque ela vai dar muito mais poder político para a burguesia e poder econômico também. Depois disso, você vai ter a Revolução Americana. A Revolução Americana fazendo aquela questão de protestar por direitos que são negados. E logo eles falam, se a gente não tem o apoio do rei, se a gente negar a autoridade do rei. Então a gente tem a independência americana e a formação da República dos Estados Unidos da América, tá? Que vai influenciar o pensamento dos franceses, que também vão ajudar na independência americana e que vão voltar para a França com esse pensamento revolucionário e que vão começar a Revolução Francesa. Então essas revoluções aqui são conhecidas como revoluções burguesas. Esse pensamento da burguesia, esse pensamento onde a liberdade de expressão, a liberdade política, econômica, religiosa, vai formar aquilo que a gente conhece hoje como o pensamento do capitalismo. Então, a gente vai ter
no liberalismo uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de fazer a política, e isso vai se dar principalmente com o nacionalismo. Então você junta as massas, junta o povo nessa noção em que a pátria tem que estar acima de tudo, tá bom? Então isso vai ajudar as pessoas a esquecer um pouco do poder do monarca, esquecer um pouco do poder do rei e se juntar em uma só nação, tá? Então o pensamento capitalista ele vai se dar com essa nova forma de se pensar. Então a gente vai ter o individualismo, onde a propriedade privada é muito importante para você ter esse princípio individual, e isso vai dar as condições para a gente ter outra revolução, que é a revolução industrial. Então essa mesma burguesia que agora tinha poderes políticos, poderes econômicos, ela vai aproveitar aquela noção científica para fazer novas técnicas de produção e que vai formar uma nova classe, a classe trabalhadora, a classe do proletariado. Então, esse novo agente, ele vai ser explorado pela classe capitalista da burguesia, e a gente vai ter também, para dar uma nova perspectiva para as pessoas, a representação política com a democracia representativa. Você elegendo representantes que vão lutar, entre muitas aspas, pelos nossos interesses, como a gente tem no Brasil, né, em todo lugar do mundo, né? Então, o que vai formar esse pensamento capitalista? Ele vai formar uma nova sociedade onde se brigava, onde havia uma disputa pelo poder entre a classe trabalhadora do proletariado e a burguesia, tá bom? Gente, o que a gente tem com o capitalismo? A exploração da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora vai formar sindicatos, vai formar organizações políticas, mas o capitalismo, ele se transforma no século XIX. No século XIX, a gente tem um fenômeno chamado imperialismo, que é a noção de formar grandes impérios. Então você utilizar do capitalismo para criar grandes impérios, onde você teria novos mercados, novos compradores para os seus produtos. Você tem uma expansão territorial colonial, então você expandir e manter o controle de diversos países do mundo de maneira ali tirânica, né? Você invadir e dominar com aquela noção de superioridade racial. Então, desde que Charles Darwin trouxe a noção da evolução das espécies, a gente vai ter com o darwinismo social uma nova forma de enxergar as raças humanas. Então, primeiro, dividir o ser humano em raças, e em raças superiores e raças inferiores que podem ser dominadas. Então, o darwinismo social, ele vai ser uma grande desculpa para os países europeus fazerem esses impérios e invadir os países com a desculpa ali de levar o quê? A civilização. Então, chegar nos países, olha, eu vou trazer a civilização, eu vou trazer a indústria, o comércio para o seu país, então eu vou evoluir o seu país e eu posso fazer o quê? Explorar a classe trabalhadora. Então, no capitalismo, a gente tem uma exploração da classe trabalhadora no próprio país. O que o imperialismo vai fazer de diferente? Ele vai dar algumas condições de vida melhor para a classe trabalhadora da França, da Inglaterra, mas vai explorar a classe trabalhadora de outros países. Então, o que o imperialismo faz é levar essa exploração para outros lugares, enquanto dá uma condição melhorzinha, dá migalhas para os trabalhadores do seu país. Junto com o discurso de superioridade racial do darwinismo, você vai ter o pessoal abraçando essa ideia, né, principalmente a classe trabalhadora e a burguesia, e você vai ter um apoio ali para a formação de grandes impérios, tá? Então, esses impérios, eles exploravam os recursos naturais desses países, desses continentes, continente africano, continente asiático, e esses recursos naturais vão alimentar a mesma indústria que está dentro dos países capitalistas, tá? Toda essa situação do imperialismo, ela cria uma rivalidade entre impérios, e a gente vai ter todas as condições para a Primeira Guerra Mundial, que vai ser uma disputa pelo quê? Por recursos naturais,
uma disputa em que havia uma crença de que se você não criasse um império, se você não ficasse expandindo e criando produtos, produzindo o tempo todo, crescendo o tempo todo, você seria engolido por outro império. Então eles levaram aquela noção do darwinismo social, da luta entre as espécies pela sobrevivência, vão levar isso para a política e para a geopolítica. Então os países disputariam no mundo como se vivessem na natureza e estivessem disputando pela sobrevivência mundial. É óbvio que toda essa situação, essa procura por recursos, expansão colonial e uma noção racial vai levar as potências a brigarem uma com as outras, tá? Então a Primeira Guerra Mundial ela vai ser dividida em dois grupos, vai ser a Entente, que vai ser composta pela França, a Rússia, Grã-Bretanha, Itália e mais tarde os Estados Unidos. E do outro lado, os poderes centrais, que vai ser composto pela Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano. Então havia uma noção de que caso não criasse uma guerra, caso você não lutasse pelos seus interesses, esses impérios iam acabar. Então a Áustria ela vai atacar a Sérvia com essa noção de que caso ela fizesse a paz, caso ela não reagisse, outro império ia engoli-la, tá? Então qual era esse império? Havia uma noção de que na Áustria, né, de que a Rússia iria acabar com o Império Austríaco. A Rússia também tinha esse mesmo sentimento com a Alemanha. Então era uma situação que empurrou todo mundo para a guerra, tá bom? E o que vai acontecer com a Primeira Guerra Mundial? Essa disputa do capitalismo, veja que a única perspectiva que tínhamos aqui é a perspectiva da primeira via, que é aquela noção do liberalismo, tá? Então a Primeira Guerra Mundial, ela foi causada pelo imperialismo e a gente vai ter como consequência dela a Revolução de 1917, onde pela primeira vez na história um grupo de socialistas vão tomar o poder e vão criar um novo país, uma nova nação. Então, essa noção de que temos que mudar, temos que criar novas condições de vida, ela vai dar muito poder para aquele grupo que vai tomar o poder na Rússia, que vão ser os bolcheviques, liderados pelo Vladimir Lenin. Então, o socialismo ele vai surgir como uma consequência dessa disputa imperialista e ela vai ter, em 1917, algumas características diferentes. Primeira, a ditadura do proletariado. Então, o proletariado, que era explorado no capitalismo, ele tem que fazer uma ditadura onde ele é a classe dominante. Então, qual que era a noção dos socialistas na época? De que o que havia no capitalismo era uma ditadura de classe da burguesia. Então, a burguesia, no capitalismo, ela fala de liberdade, mas na realidade ela só coloca ali os interesses da própria burguesia, o interesse dos ricos, tá? Então, era necessário você ter uma ditadura oposta, com o favorecimento da classe do proletariado, da classe trabalhadora, tá? Então, a noção do Lenin vai ser muito importante porque ele vai trazer a noção de vanguarda revolucionária. Que raios que quer dizer isso? Gente, vanguarda revolucionária quer dizer que você precisa de um grupo pequeno, instruído e que faça a revolução. Por quê? O proletariado no capitalismo e no imperialismo, ele nunca vai fazer revolução. Por quê? Porque é só você dar algumas migalhas para ele que logo ele se acalma, logo ele deixa de fazer o processo ali de tomada do poder, tá? Então, para o Lenin, a classe trabalhadora mesmo nunca teria consciência de classe. Então, para o Lenin, você só tem o socialismo quando uma classe que tem tempo, dinheiro e capacidade de estudar, essa sim vai se tornar a classe dominante, tá? A classe que vai lutar pelos trabalhadores. Gente, por que isso aqui é importante? Porque o Lenin vai falar o seguinte: quem tem condição de se tornar a vanguarda é a burguesia. Lenin era um burguês, vivia de aluguel. O Lenin, ele tinha um pai que era instrutor, que era supervisor de ensino e se tornou nobre. Então, o Lenin nunca foi trabalhador, ele nunca ficou no chão de fábrica.
mas ele tinha condição financeira e condição de estudos para liderar essa classe que estava sendo explorada, tá? Então isso é muito importante, essa vanguarda revolucionária. O Partido Único vai ser uma invenção do Lenin. Lá no liberalismo, a gente vai ter o quê? A democracia representativa, ou seja, vários partidos disputando o poder, disputando ali em eleições e com vários interesses. O Lenin não, o Lenin falava, ó, se é pra gente mandar, que seja somente um partido. Então ele vai criar o Partido Bolchevique e esse partido vai liderar a classe trabalhadora, tá? Com a dialética materialista. Então você guiar-se simplesmente pelos princípios materiais e pelos avanços e retrocessos ali que você vai ter com as teses e antíteses. Então, essa evolução, essa tomada de decisões seria feita de maneira científica, entre muitas aspas, e a gente vai ter tudo centrado na propriedade pública. No capitalismo é a propriedade privada, no socialismo a propriedade pública, tá? E a noção do Lenin é fazer a revolução mundial, que ela aconteça não só em um só país, mas que ela aconteça no mundo todo para que ela dê certo. Então, o internacionalismo vai ser muito importante junto com essa noção coletivista. O que a gente vai ter de consequência disso daí? A gente vai ter o período entre guerras, que vai ser do final da Primeira Guerra Mundial até o começo da Segunda. O que vai ser esse período? A gente vai ter a formação de um outro movimento político, que vai ser o movimento do fascismo. Então a gente tem a segunda via aqui, e a gente tem a terceira via, que vai ser o fascismo. Com o socialismo surgindo, surgiu também uma luta da classe trabalhadora para derrubar o capitalismo. Então, como consequência disso, a gente vai ter esse movimento que vai vir do socialismo. O próprio Benito Mussolini, ele era um socialista, ele veio do Partido Socialista Italiano, só que ele não vai concordar com a visão internacionalista dos socialistas. Então ele vai criar um novo partido negando o capitalismo e negando o socialismo. O Partido Fascista, ele também vai ter uma noção de ditadura, só que essa ditadura sendo representada pelo líder, o líder da nação, representando a nação de maneira racialista, então representando a coletividade de maneira racial, então ele que tem que ter o poder. A gente vai ter o Partido Único, que vai ser também uma invenção do Lenin, e a vanguarda revolucionária, só que nesse caso a vanguarda onde se preparava ali para uma noção nacionalista e não internacionalista, tá bom? Então ele vai puxar essas invenções do Vladimir Lenin para a noção de ditadura dele. E a gente vai ter a economia fascista, que vai ser economia corporativista. Então não é uma economia liberal, capitalista, mas também não é uma economia socialista. Ela vai ser uma economia extremamente ali misturando as duas coisas, tá? E a gente vai ter, acima de tudo, o nacionalismo colocando a nação acima de tudo, tá? E é isso que vai diferenciar principalmente o fascismo do socialismo. Toda essa situação vai dar na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai ser dividida em duas frentes. Primeiro, os aliados e o eixo. Os aliados compostos pela França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e mais tarde a Rússia. Então a gente tem os aliados contra o eixo, que era a Alemanha, a Itália, o Japão e no primeiro momento uma aliança com a Rússia, tá? Então a Rússia estava do lado ali, não dentro do eixo, mas estava apoiando a Alemanha. Só que ela vai ser traída em 1941, quando a Alemanha ataca a União Soviética, a Rússia, e aí a Rússia pula para o lado dos aliados. Então a gente tem uma disputa entre essas três posições políticas. A primeira via, o capitalismo, a segunda via, o socialismo, e a terceira via, o fascismo, lá na Segunda Guerra Mundial. Por que a gente tem o apoio e o surgimento do fascismo? Porque no capitalismo, entre a opção de perder tudo para as mãos dos socialistas e você entregar o poder para um louco
que vai pelo menos dar um jeito nos socialistas, você tem a noção de botão de emergência. Então, o fascismo, ele é apoiado pela classe da burguesia como uma alternativa ao socialismo. Então, se você tem o fascismo, você aperta esse botão e, de repente, você tem a proteção da sua propriedade, uma proteção dos seus interesses e um controle da classe trabalhadora, tá? Gente, dúvidas? Corri que nem um louco aqui, mas deu para entender mais ou menos? Tá bom? Então...